Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 27 de junho, do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você o advogado Roberto Mohamed, também advogado Paulo Henrique Cremonesi. A primeira notícia é a prisão em São Vicente de um homem de 44 anos que foi filmado. Isso se torna cada vez mais comum, né? Sempre alguém tem um celular, ficou muito disponível a filmadora do celular, filma e documenta um crime. O homem foi filmado dando vassouradas num cachorro, foi preso. A lei que pune esse tipo de crime é uma lei recente, a Lei Sansão, que foi motivada pela agressão a um outro cachorro, Sansão, e ela é inafiançável o crime e a pena de 2 a 5 anos, Mohamed, de prisão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo. E eu estou muito feliz de estar fazendo com o Cremonesi, porque ele me abandonou. É muito triste ver isso. Eu tenho 3 cachorros, então eu lamento isso, porque é tanto amor envolvido que você não consegue conceber uma pessoa fazer isso. Eu fui criado eu tenho cachorros há 30 anos, mas eu sempre fui muito carinhoso, inclusive com animais de rua, e eu acho que o animal sente, porque mesmo na rua eu me aproximo dos animais e consigo fazer carinho neles, nunca tive um contrário. Inclusive eu tinha um amigo que tinha 5 pitbulls, e eles ficavam, eu tenho uma foto que eu gosto muito, eles estão todos em torno de mim. Ele não cortava a orelha deles, e eles tinham um aspecto bonachão, e os cachorros eram extremamente doces e carinhosos. Eu acho que o cachorro também reflete o comportamento do dono. Isso é inadmissível, mas eu vou chamar a atenção agora para um fato que ocorreu esse fim de semana. Algumas pessoas no meu prédio ficaram discutindo um cachorro que o dono sai para trabalhar e coloca ele na varanda. Às vezes a pessoa não tem faxineira mas deixa o cachorro, mas ele estava na varanda, ele fica com comida, ele fica com água, ele fica com tudo. O cachorro queria entrar dentro de casa, porque ele fica chorando, isso é normal. Os meus choram toda vez que eu saio e toda vez que eu chego. Então, às vezes as pessoas também, esse politicamente correto e principalmente essa necessidade de tomar conta da vida dos outros está ultrapassando limites, porque aí começaram, não, isso é maltrato. Que maltrato? O cara cuida do cachorro, só que quando ele sai ele deixa ele na varanda, que é enorme, onde ele tem espaço, livre, não toma chuva. Isso não é maltrato, cada um tem uma forma de criar, como cada um cria seus filhos da forma que achar melhor. Você pode concordar ou discordar, mas guarde sua opinião para si ou então para a roda de fofoca. O que a gente não pode é exagerar. Um caso desse é inequívoco, o cara está batendo no cachorro. Mas é preciso também um pouco que as pessoas parem de tomar conta da vida dos outros, achando que são juízes de alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que leva a gente, às vezes, a exagerar. E, novamente digo, não é o caso dessa filmagem. Você lembra, Cremonesi, aquele PM que apanhou de PMs, porque ele estava sem a carteira dele, ele estava paisando com o filho numa praça, ele tinha um bosque, e alguém achou, porque a criança era mais clara do que ele era um sequestrador, e ele estava levando o filho. E o filho chorando, dizendo, é meu pai. Quem não lembra também de uma cena de um pai que a menina deu uma bitoca no pai na piscina e uma mulher chamou a polícia, dizendo que aquilo era abuso. Nós estamos chegando num ponto em que as pessoas estão achando que são juízes de tudo. De tudo. É a necessidade de condenar alguém. Acho que nada mais evidente do que aconteceu essa semana com aquela menina da Globo, a Clara Castanho. O principal, que é uma enfermeira canalha, péssima profissional, safada, sem vergonha, que divulgou dados de um prontuário médico sigiloso, que só se obtém mediante ordem judicial. Mas todo mundo ficou julgando a menina, que, no meu entender, não fez nada demais. Teve um filho, não podia criar, deu para adoção. E não foi porque ela transou com o namorado e não usou camisinha.
Segundo ela foi violentada e nenhum de nós tem o direito de ficar se questionando se é verdade ou não, porque ela não teve como consequência nenhum ato ilegal. Da mesma forma como a menina de 10 anos que foi estuprada e a juíza, deixando que as suas convicções pessoais ou religiosas interferissem no caso, praticou várias ilegalidades. A primeira em tirar a menina da guarda dos pais, da tutela dos pais. Para quê? Para poder fazer o que quisesse, com o apoio de uma promotora tão culpada quanto a juíza. E que tem que ser afastada sumariamente. Infelizmente, no Brasil não tem demissão para a juíza, bem do serviço público. Né? Eles fazem o que querem sob o manto do livre convencimento, que é uma palavrinha mágica, né? Livre convencimento. Eu posso ser convencido a ser um idiota, a ser um canalha, a ser um criminoso. Mas sob o manto do livre convencimento, o juiz faz o que quer. E o máximo que acontece com ele é ganhar uma aposentadoria proporcional. A gente está vivendo um momento de julgamentos. Às vezes dá certo, caso desta cena, mas tem que permitir que este homem seja julgado. O problema é que a gente agora está começando a ver as pessoas quererem ser juízes, promotores e executores da pena. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Paulo, boa tarde, um prazer receber você aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. É sempre um prazer também estar presente no programa, com você em especial. Perceba que ele falou bonachão e olhou para mim. Né? Quando ele falou do cachorrinho bonachão, ele olhou para mim. Acho que eu tenho um jeitinho de bulldog, né? Mas o Mohamed, ele tratou de vários assuntos que eu ouso resumir todos. Um deles eu discordo, e já falarei. Ouso resumir todos como a sociedade do espetáculo. Nós vivemos um tempo de inversão de valores, um tempo em que tudo é liquefeito, um tempo em que as pessoas não se aprofundam em absolutamente nada e ele falou com muita propriedade, uma necessidade de expiação de ressentimentos e amarguras sobre as outras pessoas. Então qualquer fato passa a ser um fato espetacular, passa a ser uma causa de divisão de certo, errado, feio, bonito, enfim, né? Uma causa de divisão de opiniões. Então isso é bastante preocupante. Sobre o primeiro assunto, a punição do agressor, acho absolutamente correta. Como o Mohamed, eu tenho cachorrinho, sou apaixonado por cachorros e não consigo entender como uma pessoa consegue maltratar um animalzinho. Não consigo entender, até mesmo o abate de animais para o consumo humano tem que seguir um procedimento de menos trauma possível. Nós temos que ter respeito por todos os animais, cabe ao homem isso, o animal não pode defender a si mesmo, então os direitos que são dados aos animais dependem de nós, os homens e mulheres de boa vontade, e segundo a psicologia, segundo a psiquiatria, normalmente quem agride animais tem algum grau de psicopatia. Então a pessoa... Rodrigo Marçaioli hoje no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan falou que não raro existe também um elemento gradual nas agressões. O sujeito que agride o animalzinho tem propensão a agredir pessoas também. Então, fica aí a nota, muito boa a lei e a punição é justa. Do resto que o Mohamed falou sobre as pessoas se preocuparem com as vidas alheias e as pessoas processarem, julgarem e aplicarem penas, né? Sobre todos esses erros eu concordo. Eu apenas discordo, mas acredito que vai ser pauta mais adiante, sobre a conduta da juíza e da promotora por conta de circunstâncias assim diferenciadas. Fora isso, no mais, e para terminar, no mais eu apoio tudo que ele falou, principalmente em relação à atriz, porque ela fez algo bom. Ela não interrompeu a gravidez, mesmo tendo sido vítima de um estupro. E a grande protagonista do mal nesse episódio todo é a enfermeira. A gente vai registrar aqui, em relação a cachorro,
Eu quero registrar aqui 2 cachorros. O Beethoven, que é um cachorro que é criado ali naquele posto de gasolina do Canal 3, com a Luiz de Faria, em Santos. E um Rottweiler mais bonito que eu vi na minha vida, que é o Dólar, já morreu, que era o cachorro do ex-prefeito de Peruíbe, o Gilson Bargieri. A crueldade com o cachorro, ou com o gato, ou com qualquer outro animal, é inadmissível. E a penalização desse comportamento é um indício de evolução da espécie humana, a repressão de crueldade com animais. Só para complementar, Paulo, você falou do Beethoven. O Beethoven é o cachorro mais sortudo dessa cidade, né? O Beethoven chegou, eu sou cliente do posto, o Beethoven chegou lá como quem não quer nada, deram comida para ele um dia, aí ele voltou, lógico, aí é água. No final das contas, o Manolo, dono do posto, acabou adotando o Beethoven. O Beethoven tem até crachá do posto, já está idoso hoje, né? Barrigudo, idoso. Tem o quartinho não dele vai e tal. Você vai olhar para mim, você fala barrigudo, quem faz idoso. isso é o Rodrigo Marçaioli. Você tá traumatizado. E o Beethoven é uma graça. Né? E o Beethoven é um cachorro de sorte, né? Você vê, ele estava ali como quem não quer nada e por acaso encontrou pessoas carinhosas. Tem funcionário do posto que até na folga vai para levar o Beethoven para passear. Um dos frentistas é muito carinhoso com o Beethoven. Bonitinho. E ele tá. O Beethoven já deve estar com uns 12 anos. 16 anos. 16 anos. 16 anos. Superou, inclusive, a expectativa de vida, né? Mas é um cachorro de realmente muita sorte. E o Dólar era um Rottweiler maravilhoso. Quando o Gilson Bargieri, ex-prefeito de Peruíbe, teve hepatite C, ele ficou 6 meses sem ir no sítio, o cachorro morreu de tristeza. Era um cachorro maravilhoso, um Rottweiler. E vou registrar também o Toro, que é o Jack Russell mais bonitinho do mundo, que é o meu cachorrinho. E no próximo programa eu entregarei para a produção uma fotografia que eu quero ver o Torinho aparecer na tela. Nós vamos registrar aqui com muita tristeza a morte do conselheiro do Santos, José Rubens Marino, diretor de futebol do Santos na primeira geração dos meninos da Vila, geração do Juari, do Pita, do João Paulo, do Newton Batata, em 78, ex-vereador em Cubatão e ex-secretário em Cubatão, que descanse em paz, que esteja num bom lugar para onde ele for, o José Rubens Marino, santista de 4 costados. Mohamed, a defesa do procurador Demetrios Macedo diz que ele sofre de problemas psiquiátricos, que ele já tinha sido afastado do cargo em 2020 e reconquistou o cargo com uma decisão judicial. Se tem problema psiquiátrico, não tem que ser procurador de registro. Né? Não, ele entrou com uma ação para recuperar o cargo. Então ele assumiu que ele não tinha problema psiquiátrico nenhum e conseguiu a decisão por causa disso. Desculpa. Agora qualquer um faz o que quer e depois diz, olha, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como os problemas psiquiátricos são muito difíceis de serem contestados clinicamente, para mim isso é palhaçada. Esse cara é um animal e tem que ser julgado como tal. Ele não tem problema psiquiátrico nenhum. Tanto não tem que ele voltou por decisão judicial de iniciativa dele, porque ele se considerou normal. Agora ele quer justificar os atos dele, que é valentão covarde. É valentão covarde, né? Porque vai ver que vai ser preso, vai virar mocinha no presídio. Então agora ele está com medo e está dizendo que tem problema psiquiátrico. Todo mundo tem problema psiquiátrico agora. Né? Eu acho que vão acabar aumentando a carga horária, e as faculdades que não têm vão colocar no curso de Direito Psiquiatria Forense, né? Porque advogado criminalista está se especializando nisso, e em qualquer coisa, meu cliente tem problema. Tem sim, é um animal violento e covarde, é isso que ele é. Nada a dizer, a não ser que quando a pessoa usa uma desculpa como essa, ela indiretamente ofende todos aqueles que têm os problemas psiquiátricos ou psicológicos, mas que não transgridem a lei. A agressão que ele fez à colega é injustificável. E aqui eu aproveito para tratar de um outro assunto muito rapidamente. Considerando que sempre existem advogados que nos assistem, e pessoas que são interessadas com o dinamismo da justiça. Em casos como este, e um outro recente, o dos policiais federais rodoviários que agrediram um homem inocente, que também, veja que interessante, né? Aquele realmente tinha problema psiquiátrico e não agrediu ninguém, foi agredido. Mas em casos como esses, que existem filmagens
e as filmagens não são postas em dúvida, não há nenhum tipo de problema com a filmagem, não há nenhum tipo de falsificação de filmagem, porque nós sabemos que isso também pode acontecer. Mas a partir do momento em que as filmagens são verazes, será que não deveríamos abreviar, sem ferir nenhum tipo de direito fundamental, mas abreviar o tempo do processo penal? Porque é uma situação que causa profunda indignação e não tem muito o que questionar. O sujeito entrou no ambiente de trabalho e agrediu uma colega, ponto. Então é importante a gente repensar com as novas tecnologias, com os novos meios de prova, a gente repensar o tempo, né, do processo e diminuir muito essa disputa formalista que existe dentro do direito brasileiro. Mas isso não vai acontecer, sabe por quê, Paulo? Por causa da nossa classe. Enquanto a gente não tiver democracia na OAB e a gente não puder votar para presidente do Conselho Federal, votar independente para os conselheiros federais, a gente vai ter aquele grupinho, aquela camarilha votando e fazendo acordo para colocar presidentes que são omissos. Por exemplo, com o processo digital, não tem justificativa nenhuma para a reforma que fizeram no Código de Processo Civil, aumentaram os prazos. Quer dizer, o processo já demora, hoje um processo tem 4 andamentos por ano, no máximo. Por quê? Com o processo digital, onde eu como advogado não preciso nem ir no fórum para ver, por que o prazo tinha que ter diminuído? Em vez de 15 dias, devia cair para 10. Eu não preciso mais ir no fórum, eu não preciso revezar com o advogado da outra parte. Eu sou intimado no momento imediato da decisão. Não, aumentaram para dia útil. Em vez de contar em dia corrido, isso no civil. Aumentaram para dia útil. E tudo aquilo que podia ser feito no direito criminal, que era reduzir o formalismo processual, que se diz que é direito à defesa. Por exemplo, você tem testemunha de defesa, você leva. Você não tem que mandar o juiz intimar um cara em Manaus para ser testemunha de defesa aqui. Você vai trazer o cara. Acabou. Não é um CEP que pode contaminar um processo penal. Aí o que eles fazem? Por exemplo, o que aconteceu, quando eu falo aqui que o Fachin pagou a fatura da sua nomeação, ora, a nulidade eventual dos processos do Lula, na minha opinião, era relativa. Porque não houve nenhum tipo de prejuízo à defesa. E ele anulou os processos e jogou tudo para prescrição, porque ele sabia que anulando ia dar prescrição. Muito pelo contrário, a defesa foi bem exercida a cada instante, a quantidade de recursos. Exatamente. Não houve então, aí algum. Depois de anos, um ministro do Supremo faz isso. Eu já cansei de defender o Supremo aqui, mas tem coisas que são meio que evidentes, como foi o caso do julgamento agora no STJ, da Lava Jato. O Humberto Martins, em algumas horas, julgou um recurso e o Bruno Dantas, do TCU, no sábado já despachou no processo para ir contra os procuradores da Lava Jato. Eu não vou me surpreender, Paulo, se acabarem devolvendo para todo mundo, inclusive para o Odebrecht, todo o dinheiro que veio dos acordos de leniência. Eu estou vendo que essa hora vai chegar. O negócio é escandaloso e o Brasil precisa dar um ponto final nisso. A lentidão do processo judicial, a lentidão do judiciário brasileiro, ela só tem um beneficiado, que é o infrator. Vamos então dividir essa palavra infrator. No Brasil é muito bom, entre aspas, processualmente ser devedor ou criminoso. Aquele devedor que não quer pagar a dívida, porque existe o devedor de boa-fé. O sujeito que se vê numa situação difícil, mas ele procura o credor, ele dialoga com o credor, ele busca meios para o pagamento. Eu encontro isso, por incrível que pareça, eu encontro isso no dia a dia, principalmente quando eu entro no seguro de massa, busco ressarcimento, vejo muitos devedores tentando resolver a solução da forma mais tranquila possível. Mas também vejo gente que usa dos meios processuais apenas e tão somente para protelar o cumprimento de uma obrigação. E isso na área criminal, então, chega a ser irritante, né? Eu sou advogado, mas eu quero ver a justiça, sou cidadão. Para que esse excesso, esse garantismo todo que não leva ninguém a lugar algum e prejudica a sociedade? O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira, o Paulo Henrique Cremonesi, advogado, o Roberto Mohamed, também advogado, estão analisando, comentando as notícias com você. Essa notícia, Cremonesi, é bacana. Um homem de 33 anos, em Praia Grande,
ele com materiais reciclados do lixo, aquelas bombonas de 20 litros de água mineral e de outros produtos, e redes de nylon, ele entrelaçou as redes com as bombonas, criou uma barreira ecológica para proteger o rio num canal. O detalhe ruim dessa notícia é que nos primeiros 15 dias de funcionamento dessa rede, ela reteve 200 quilos de lixo. É muito lixo, né? É muito lixo. Isso mostra que o povo brasileiro precisa ser educado. Infelizmente, nós reclamamos demais das autoridades, mas nós também, o povo, não cumprimos os nossos deveres como deveríamos cumprir. Agora, sobre o rapaz, ele merece todos os elogios do mundo pela criatividade, pela proatividade, pela vontade de sair da mesmice. Ele identificou um problema, percebeu que provavelmente ele deve ter conversado com alguém, aqui é uma suposição minha, deve ter esperado das autoridades alguma coisa, ninguém fez nada, ele resolveu fazer. Muito bacana. E aqui eu deixo uma sugestão para as universidades da Baixada Santista. Procurem esse rapaz, deem oportunidade para ele, de repente ele pode ser uma mente criativa, pode ser alguém com capacidade de inovar. Em qualquer outro lugar do mundo, pelo menos dos países mais sérios, e infelizmente nós podemos dividir o mundo em países mais sérios ou menos sérios, por mais arenoso que possa ser esse terreno, um cara como ele seria premiado, seria festejado, seria enaltecido. E parabéns, Chifre, porque você falou disso hoje de manhã no programa da rádio, fala agora, e é o mínimo que a gente pode fazer, bater palmas, elogiar e pedir para que ele continue com a sua mente inventiva e defender o meio ambiente. Não sei se vocês vão lembrar que bem antes da tragédia, das duas tragédias da Vale, das barragens, antes de Brumadinho, qual foi a primeira? Aquela da Samarco, da mineradora? Meu Deus do céu, eu fui falar em Portugal disso, agora me falhou o nome e a memória. Havia um projeto de uma menina, inclusive por coincidência de Minas, que ganhou um prêmio de jovem pesquisadora, eu não sei dado por que fundação, que ela, preocupada com essas barragens, porque Minas tem muitas, criou um bloco para construção feito com o material de dejeto daquelas barragens. Porque ali tem minério de ferro, tem uma série de coisas, e ela mostrou que seria um bloco extremamente resistente para casas populares, para ser usado na construção de casas populares, como são os tijolos, né? Não é todo mundo hoje que usa concreto. Concreto é caro. Para habitação popular ainda se usa tijolo. Esse projeto foi para frente? Não, a menina ganhou o prêmio, ficou lá e a gente viu duas tragédias acontecendo depois. Se naquele momento tivessem feito, ao lado dessas barragens, estas unidades de produção de blocos com esse, você teria possibilitado a construção de casas populares, você teria possibilitado a diminuição de carga naquelas barragens, porque você estaria tirando o dejeto e dando utilização para ele, porque o que é feito hoje é que tira e coloca em outro lugar. Não se aproveita. Um outro exemplo que nós temos, uma tecnologia que nós criamos. Para quem não sabe, um dos maiores problemas de lixo no mundo é o reaproveitamento de pneus. Porque o pneu não pode ser queimado, nada disso. O Brasil inventou uma forma de utilizar o pneu. Ele é moído e misturado ao asfalto para fazer cobertura de rodovias. Porque ele dá uma textura no asfalto que é muito interessante. Isso devia ser padrão, ou seja, todos os contratos de obras públicas de repavimentação de rodovias deviam obrigar a usar essa cobertura asfáltica com o pneu moído, que inclusive pode misturar até outras coisas nele também, dando destino a lixo. Agora, o Cremonese falou de educação, eu acho muito curioso. Paulo, eu fui com a Dani no shopping outro dia e nós comemos um sanduíche cada um, e aí na hora de jogar fora as lixeiras ali da praça de alimentação do Praia Mar, tem orgânico e não orgânico, reciclável e orgânico, né? Não tem pergunta, o que quer dizer orgânico? Orgânico é a comida, o resto de comida. Então aquilo que onde veio o sanduíche, aquilo é lixo orgânico, tá com o resto de comida, você joga ali. O refrigerante sobrou, você não pode, o reciclável, ele tem que estar limpo.
Não é porque as pessoas colocam isso lá, existem funcionários, as pessoas que limpem. O problema da reciclagem de lixo é esse, eu vejo até no meu prédio. É incrível como sempre tem um idiota, um imbecil, que coloca orgânico no lixo reciclável. Ou que não aprende, porque tem uma lista de coisas recicláveis. Por exemplo, alguém precisa dizer para as pessoas, isopor não é reciclável. Alguém precisa dizer para as pessoas que o papelão da pizza é reciclável, mas você precisa tira aquele resto de pizza e joga no saco separado quando você vai jogar fora. Você não precisa dizer, não precisa ser boçal a ponto de achar as pessoas que separem se quiserem o lixo reciclável. É esse o nosso grande problema. As pessoas contaminam, por exemplo, muitas vezes um saco inteiro de lixo porque o idiota não esvazia a Coca-Cola que sobrou no copo antes de colocar o copo ali. Ele já contaminou toda a parte do reciclável e não pode ser usado. Por exemplo, se você pega uma lata, um vidro de molho de tomate, lave ele antes de colocar no reciclável. Não precisa ir com molho de tomate dentro. Não custa nada, é só você passar na água e segurar alguns segundos. As pessoas são muito ignorantes, e o que é pior, eu vou dizer uma coisa para vocês, ficar falando, isso são as favelas, são os diques que não tem... Não, é na Vila Rica. É no Canal 3, é na ponta da praia. Porque a elite brasileira é suja, a elite brasileira é ridícula, a elite brasileira é imbecil. Em prédio de luxo, o cara leva o cachorro dele quando está chovendo para fazer xixi e cocô na garagem. É a gente que se acha elite, que frequenta clubinho famoso, né? Bonito, se acha o máximo. São os boçais, são os ignorantes. E o nosso problema maior não é um povo como esses aí tem mania de dizer, quando saem de moto com o cara sem capacete dizendo que o cara é mito. Não. Esses boçais ignorantes, na maior parte vagabundos, é que são a culpa do nosso atraso. Porque a culpa do atraso brasileiro não é o povo brasileiro, é a elite brasileira. A nossa elite não perde nada para aquela elite das ditaduras africanas. Nada, absolutamente nada. Por isso que gasta 1,5 milhão investido e ainda pergunta para o marido se pode usar o cartão. Essa é a elite brasileira. E essa é a causa do nosso atraso. O presidente Jair Bolsonaro, ele defendeu nesse final de semana o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso na semana passada numa operação Acesso Pago da Polícia Federal. O Bolsonaro disse que não há o mínimo indício contra o ministro. Então, o que é estranho aí... Eu acho que ele usa droga. Ele atropela aí a Polícia Federal, que fez uma investigação, o juiz que autorizou a prisão, que depois foi revogada. Coisa que aconteceu também em relação à decisão dos ministros do Supremo da punição do Daniel Silveira, aconteceu também em relação ao estupro. Ele disse que era inadmissível, ele julga decisões judiciais, né? É inadmissível o estupro da ministra. Então, eu acho que o aborto da ministra estuprada. O Bolsonaro tem algum problema sério. Não sei se ele fuma orégano na hora do almoço, o que ele bebe, se colocam alguma coisa na bebida, não sei, mas ele fala umas coisas que não tem sentido. As provas estão espalhadas. Dá para escolher. E, no entanto, ele diz que não tem o menor indício. Ele é assim. Como foi o caso, eu disse aqui, o problema do decreto de graça do Daniel, o deputado, o problema não estava tecnicamente dele, como alguns pseudo-juristas se reuniram e falaram. Ele pode fazer? Pode, mas tem que ter um motivo. O decreto de graça tem que ser fundamentado. Ele não pode ser fundamentado na discordância do presidente com a decisão judicial, porque isso interfere num outro princípio constitucional, que é o da independência dos poderes. Eu falei aqui, ele pode dar quando afeta a segurança nacional, por uma questão social, de relevância social, por uma questão humanitária. Aí ele pode até fazer um decreto de graça ou de perdão. Ele não pode fazer um decreto porque ele discorda da decisão judicial. Ele tem que fundamentar por que ele está fazendo. Então é esse o grande problema. É onde eu falo. Eu não sei como é que pode. Para mim, os fanáticos dos dois lados, eu já cansei de dizer aqui, do Lula e dele, eu não sei de onde vem essa coisa de mito o tempo todo.
Eu hoje vi a postura de um amigo colocando o vice, colocando o Alckmin do lado do general. Primeiro que ele está desatualizado, não vai ser ele o vice, que já estão chutando o general. Mas por quê? Porque um general é melhor do que um civil, e esse meu amigo não é militar, ele é um idiota, na verdade, né? Porque ele acha que um general é melhor porque... E são esses caras que pedem ditadura. Por quê? Porque eles sabem que eles são idiotas. E o idiota, ele sabe que ele não pode conduzir a própria vida. E se ele não pode conduzir a própria vida, é pedir para o militar tomar conta da vida dele. Decidir o que ele pode ver na televisão, decidir o que ele pode falar, decidir onde vai o dinheiro público. Então fecha Congresso, fecha tudo e deixa os militares lá. É a mentalidade dessa gente. Depois do intervalo, o Paulo Henrique comenta um outro aspecto dessa notícia, que é mais um áudio vazado aí do ex-ministro numa conversa com a filha, em que ele diz que foi alertado pelo presidente Jair Bolsonaro de uma possível busca e apreensão na casa dele, de uma possível prisão, porque o Bolsonaro teve um pressentimento. Ele falou isso, que conversou com o presidente no telefone, e essa ligação não aparece no grampo do ex-ministro. Então tem suspeita de que o presidente tem usado um aplicativo que dribla o grampo. Isso aí é um assunto complicado, fica para o Cremonese analisar depois do intervalo. Voltando com a opinião 2.0 desta segunda-feira, agora é o último bloco. Roberto Mohamed e o Paulo Henrique Cremonese estão comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Paulo Henrique Cremonese, você, se tivesse que falar com uma pessoa que você sabe que está grampeada, como é que você ia fazer, hein? Olha, é uma situação bem complicada, porque se eu sei que meu telefone está grampeado, eu vou tentar algum outro meio. Seu não, da pessoa vai falar. Pior ainda, a pessoa tem que buscar algum meio. Em sendo verídica, e eu me permito colocar em dúvida, em homenagem ao princípio da boa-fé, ao princípio da não culpabilidade, então, em sendo constatada a veracidade desse áudio, suspeita, né? É terrível. É terrível. Aqui eu falo sem qualquer adernamento ideológico. Vamos lembrar, vamos voltar no tempo. Guardadas as proporções, nós temos uma situação bem simétrica. Quando a Dilma concedeu ao Lula o título de ministro do seu governo. E aí foi aquela gritaria. Qual era o objetivo? Fugir de uma situação em que o Lula poderia ser preso. Então, ao conceder o título de ministro, ela beneficiaria o seu amigo de partido. Eu vejo a mesma situação aqui, guardadas as proporções, é verdade, mas o presidente não poderia, de forma alguma, fazer o que fez se o áudio for verdadeiro. Eu me permito colocar esse ponto de interrogação, não por defesa de absolutamente ninguém, é que eu não quero ser, de forma alguma, injusto. Mas tudo indica que a situação realmente é verdadeira. E isso é preocupante. Nós não podemos, de forma alguma, passar pano em algo por afeto ou desafeto. Então, se você gosta do governo, se você é fã do presidente, não pode achar que isso é menos grave do que aquilo que fez o PT. Conversando aqui, eu vou tomar liberdade, no intervalo, conversando aqui com o Mohamed, ele falou uma frase muito inteligente que eu tomo como minha. O Lula foi o grande eleitor do Bolsonaro. E agora o Bolsonaro devolve o favor ao Lula, sendo o seu grande... como é mesmo o chefe de campanha, né? O seu grande chefe de campanha. O Bolsonaro, infelizmente, reviveu o Lula, que era uma pessoa que estava politicamente morta e agora ganha força, tônus muscular e tem chance efetivamente de ganhar. Eu termino da seguinte forma. Ele já exonerou o ministro. Deixe agora as investigações seguirem seu curso normal. Ocupe-se em governar e tentar diminuir a crise econômico-financeira que o Brasil vive. Porque independentemente dos fatores externos, eles existem, independentemente das sequelas da pandemia, elas existem. A verdade é que o governo não tem feito a lição de casa. Então é preciso melhorar a economia. O resto tudo se ajeita. Aquilo que for efetivamente um fato criminoso, a justiça vai dar conta disso. Espera-se, né?
É engraçado que esse fanatismo que faz com que cada um dos lados só enxerga finja erro que no está outro. sempre certo e que só vê. E isso acaba refletindo a natureza humana. O país virou um país medíocre. Não é diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, não é diferente do que está acontecendo na França. Imaginar a Marine Le Pen com tudo que ela significa, chegando ao segundo turno, é um negócio de outro mundo. Essa divisão está acontecendo no mundo todo. Não é só uma coisa típica do Brasil. É que o Brasil é hors concurso em ignorância, né? Aqui ela sempre assume um papel muito maior do que no mundo, né? Isso é que é inacreditável. Paulo, para falar uma coisa mais agradável hoje, eu queria mandar aqui a lembrança, mandar um beijo para Zefa. Ela assiste o nosso programa todo dia. É muito legal saber que essas pessoas nos prestigiam. Também queria mandar um grande abraço do Douglas Rolo. O Douglas, além de assistir todo dia, o Douglas participa, porque ele sempre me manda mensagem, comenta o que a gente fala. A Regina Monteiro também. Essas pessoas é que fazem a gente achar que vale a pena. Porque às vezes você pensa, você tem uma ideia de que você fala para surdo. Porque a gente coloca coisas aqui que são tão óbvias e as pessoas parecem que fingem que não ouvem. Por exemplo, toda vez que eu vou no mercado de peixe, e eu gosto muito do mercado de peixe, discordo de quem o critica, acho que foi uma obra que melhorou, eu não vejo qualidade nenhuma naquele antigo, que é lógico que é muito melhor o fechado, mas eu não me conformo de ver que a construtora fez um memorial descritivo de início e a gente fala aqui e não repercute. Aquelas coisas de isopor onde ficam os peixes, os camarões, aquilo era para ser de alumínio, o banheiro era dimensionado de outra forma, o sistema de ar-condicionado. Os caras reduziram o custo da obra na cara dura, os caras que eu falo é o Grupo Mendes. E a prefeitura aceitou. Não bastasse o escândalo do processo, que tinha que ser 500 milhões e gastaram só 200, mas não gastaram 200, eles não gastaram nem 100. Eles cortaram o custo de tudo. Vai saber o que um dia vai acontecer com aquele centro de convenções. Quer dizer, eu não consigo entender como é que pode e aquilo ter garantido uma eleição baseada num estelionato, porque durante a propaganda a obra era da Prefeitura de Santos, né? Gepeto e Pinóquio faziam a campanha juntos, pedindo voto, dizendo, olha, essa nova ponta da praia. Passou um mês, o Grupo Mendes fez um vídeo dizendo que a obra era dele, que era um presente do seu fundador para a cidade que ele amava. Quer dizer, de quem é a obra? Vamos decidir quem é o pai da criança. Então, é esse o grande problema desta cidade. Parece que as pessoas não enxergam a realidade. Parece, às vezes, que a gente fala como surdo, mas tem gente que ouve a gente. Tem muita gente que ouve e pensa no que a gente fala. E isso é um alento, porque infelizmente aqueles a quem cabe administrar a nossa região e representar a nossa região só se preocupam com o próprio umbigo, o que é uma tristeza para mim. Mohamed, pode ser aprovada hoje a indicação do presidente Jair Bolsonaro do novo presidente da Petrobras. Muda alguma coisa? Nada, porque o Bolsonaro está fazendo o jogo de cena. Eu já falei, quer fazer um negócio sério? Ele tem várias opções. Ou ele cria um fundo de amortização de prejuízo com o lucro da Petrobras, porque o governo é o maior acionista. Ou ele tributa, e pode, hein? Pode, antes que venham os bobões aí dizer que não, pode, é só criar uma CID. É contribuição de intervenção na economia por parte do governo. A CID existe, ela incide sobre os combustíveis, mas quem paga é o consumidor. Sabe o que você faz? Cria uma CID em cima da distribuição de lucro da Petrobras, se o lucro líquido for acima de 30%. Você tem como fazer. Existe reserva constitucional para isso. Não quer fazer porque não faz. Não quer fazer porque não quer. Não quer fazer porque é safado e sem vergonha. Porque Paulo Guedes é um mentiroso convicto. Além de incompetente, é um mentiroso. Por quê? Porque ele não quer abrir mão do lucro da Petrobras. E sabem por quê?
Quando você faz um orçamento, o Orçamento Geral da União, ele amarra o governo. Eles têm razão quando eles dizem isso. Só que ele amarra na despesa. Não existe orçamento que amarre na receita. A Petrobras está gerando muito. Não precisa ser contador para entender qual é a jogada. Eu fecho um Orçamento Geral da União em dezembro, mando para o Congresso para aprovar, para fazer valer a partir de janeiro. As minhas despesas são adequadas à minha receita. Mandei para o Congresso aprovou. Só que eu sei que as minhas receitas vão estourar em dezembro do ano que vem. Sabe o que vai acontecer? Existe uma coisa que todo ano acontece. São as chamadas sobras orçamentárias. Então ele prevê, por exemplo, 300 bilhões de lucro da Petrobras. Só que o governo recebe 500. Sobrou 200. Isso aqui se chama verba extra-orçamentária. Sabe o que acontece com as sobras? O governo faz o que quer com elas. Qual é o ministro da Fazenda que não quer isso? Qual é o presidente que não quer isso? Aí fica mentindo. Não, eu vou mudar o presidente porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. As formas todas estão na mesa com o mesmo presidente. Não precisava ter trocado. E não é reduzindo o ICMS, agora piada maior. Estão querendo ressuscitar os fiscais do Sarney. Lembra dos fiscais do Sarney? Quando teve o congelamento? Aquela cambada de gente que achou que estava fazendo alguma coisa, era um bando de palhaços, porque foram feitos de palhaços pelo próprio Sarney. Querem que as pessoas cobrem. Quando eu vi isso hoje no Bom Dia Brasil, eu falei, não é possível que um jornalista tenha coragem de ler uma coisa dessa. Não, o povo tem que fiscalizar os donos do posto de gasolina. O que eu estou vendo? Um monte de gente brigando com o frentista, brigando com o dono do posto. Por quê? Porque não vai diminuir. Até porque a previsão é de uma diminuição pequena que não chega até o mês que vem. E aí a gasolina volta a subir. Só que vai diminuir a receita de Estado, vai diminuir a arrecadação da União, sem efeito prático. Ainda dizem que são as pessoas que têm que cobrar os donos de postos de gasolina, por algo que só vai ter efeito no máximo por um mês. E acabaram de aprovar isso, a Petrobras colocou um aumento imoral e indecente sobre o diesel e a gasolina. E não usa nenhum dos instrumentos legais que o governo tem para isso. Eu já cansei de dizer aqui, a inflação, esta inflação, é culpa exclusiva da incompetência da política econômica desse governo. Se o câmbio está descontrolado, se o Brasil está tendo carência de insumos agrícolas, e aumentou demais o preço da comida. Tudo isso se deve a um governo que é incapaz de agir na fonte do problema. Por quê? Porque tudo que está acontecendo que causa inflação beneficia a política econômica do governo, que ele quer só arrecadar. Você assistiu a propaganda que foi feita do atual governo? Ele fala de um monte de coisa, tudo mentira. Tudo que ele fala é mentira. Tudo. Só tem uma coisa que é verdade, o Auxílio Brasil. Por quê? Porque é o que realmente importa, é onde ele acha que ele vai competir com o Lula. E para ter esse dinheiro, vão mentir pra caramba e vamos arrecadar o máximo possível para a gente jogar nisso. É isso que ele vai fazer. Agora nessa reta final é capaz de inaugurar um monte de obra. Aí fabrica papagaio de pirata, que nesse Tarcísio, para lançar governador do estado. Agora São Paulo precisa importar um carioca. Né? Que ainda diz que a PM de São Paulo tem que aprender como se faz com a polícia, com a PM do Rio. Desculpa, eu se fosse botava ele num táxi amordaçado, mandava entregar no complexo do Alemão. Porque vai aprender, a PM de São Paulo vai aprender o que com a PM do Rio? A organizar a milícia? O governador de São Paulo, hoje, já baixou o ICMS a partir de hoje, para o limite de 18%, em São Paulo era 23%, é para 17%, né? Então das 6% ele fez a conta, 42 centavos de redução. Mas a gasolina na distribuição da Petrobras aumentou 5% na semana passada. Ou seja, medida inócua. Mas o governador faz a parte dele até para evitar, durante a campanha, qualquer discurso dizendo, olha, eu fiz algo e vocês, governadores, não estão fazendo. De São Paulo, pelo menos, fez, né, e não tem utilidade prática alguma, mas é alguma coisa.
com perdão do trocadilho, né? Eu queria falar algo, aproveitando tudo que foi falado, voltando ao primeiro bloco, uma ideia ventilada agora, em homenagem àqueles que nos assistem, aqueles que prestigiam, aqueles que dão valor aos comentários que são feitos aqui. Percebam como nós vivemos num tempo realmente estranho de torcidas organizadas para a política. Não que não houvesse no passado. Havia, mas agora a coisa ficou muito mais acirrada. E essas torcidas, elas não buscam a razão. Elas não trabalham com a proporcionalidade. Elas não trabalham com a transparência. Elas trabalham com seus próprios discursos. É o que eu costumo criticar, fazendo a metáfora, das torcidas organizadas. Muitas vezes elas amam mais a si mesmas do que os clubes que supostamente torcem. Então essas torcidas amam mais as suas verdades do que a verdade fenomênica. Amam mais as suas ideias do que a busca daquilo que é o senso comum. Então tudo passa a ser, na palavra da moda, narrativa. E o mais engraçado, o que acontece com os políticos, eles apontam o dedo para os outros, apontam os erros dos outros, mas não enxergam os próprios. E não é hipocrisia. Olha, antes fosse hipocrisia, antes fosse cinismo, antes fosse... Eu sei que eu sou errado, mas eu não posso falar isso, senão eu perco a eleição. Não é, é algo pior. Eu chego à conclusão que cada um acredita piamente que é honesto. E acredita que seus erros são justificáveis. Olha, eu sei que meu ministro participou aqui de um processo de corrupção, mas eu sou diferente. Ou, não, esse processo todo que houve lá no passado era para um grande plano latino-americano de poder. Eles acreditam que os seus erros são legítimos. Então isso é gravíssimo. Nós estamos vivendo um período tão difícil em que as pessoas justificam os seus erros. Eu vou voltar ao século XII. São Bernardo de Claraval, independentemente da fé de cada um, mas falava algo muito interessante. Pior do que o pecado é a justificação do pecado. Eu gostaria muito que o nosso ouvinte, aqueles que nos assistem, guardassem isso. Pior do que o pecado é a justificação do pecado. E o que acontece no tempo atual é algo que vai além. A pessoa não só justifica o seu próprio pecado, como que acha que para ele não é pecado para o outro, né? Então, nós precisamos pensar muito bem que nós brasileiros vamos viver um dilema em outubro. O que é o dilema? Qualquer que seja a escolha é ruim. Qualquer que seja a sua escolha, você vai sofrer, né? Então, é isso que nós estaremos vivendo em outubro. Eu ainda tenho esperança que apareça uma opção melhor do que essa da polarização entre os dois candidatos. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo ao Roberto Mohamed e ao Paulo Henrique Cremonese a participação como comentaristas, agradecendo ao Departamento de Jornalismo e Técnica do Sistema Costa Norte pelo trabalho e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 e uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você que você merece.